Muito antes de Stephen King apresentar ao mundo o Pennywise em It, a Coisa, um verdadeiro palhaço assassino assombrou as ruas da região metropolitana de Chicago. John Wayne Gacy foi um assassino em série e estuprador estadunidense, conhecido como o Palhaço Assassino. Acusado de torturar, estuprar e matar ao menos 33 adolescentes entre os anos de 1972 e 1978 no condado de Cook, quase todas as suas vítimas foram mortas por asfixia ou estrangulamento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fatos Dinâmicos, eu sou o Hélio. E eu sou a Lai. Aproveite e já se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. John Wayne Gacy nasceu em Chicago no dia 17 de março de 1942, sendo o segundo filho e único menino de 3 irmãos, filhos de John Stanley, um mecânico de carros de passeio e veterano da Primeira Guerra Mundial, e sua esposa Marion Elaine Robson, uma dona de casa. Enquanto criança, Gacy era gordo e pouco atlético. Ele era muito próximo de suas irmãs e de sua mãe, mas tinha um relacionamento difícil com seu pai, um alcoólatra que agredia fisicamente sua esposa e filhos. Ao longo de sua infância, Gacy esforçou-se para fazer seu severo pai orgulhoso dele, mas raramente conseguia sua aprovação. Esse atrito foi uma constante durante sua infância e adolescência. Seu pai regularmente o depreciava e frequentemente o comparava desfavoravelmente com suas irmãs, acusando-o desdenhosamente de ser idiota e estúpido. Quando ele tinha 6 anos de idade, Gacy roubou um caminhão de brinquedo de uma loja da vizinhança. Sua mãe o fez voltar à loja, devolver o brinquedo e desculpar-se aos donos. Sua mãe fez seu pai saber e ele surrou Gacy com seu cinto como punição. Depois desse incidente, a mãe de Gacy tentava protegê-lo dos abusos físicos e verbais do pai. Em 1949, o pai de Gacy soube que seu filho e outro menino foram pegos tocando sexualmente uma menina mais jovem. Seu pai o chicoteou com um amolador de navalhas como punição. No mesmo ano, Gacy foi molestado sexualmente por um amigo de sua família. Um empreiteiro que levava Gacy para passeios em sua caminhonete e então o tocava inapropriadamente. Gacy jamais disse nada acerca desses incidentes ao seu pai e tinha medo que ele o responsabilizasse por eles. Ele era um objeto ocasional de bullying por parte das crianças da vizinhança e de seus colegas de escola. Em 1962, após se desentender com seu pai e cansado dos abusos que sofreu durante toda a sua vida, Gacy deixou a casa de seus pais e dirigiu até Las Vegas, no estado de Nevada, onde ele conseguiu um emprego no serviço de ambulâncias antes de ser transferido para trabalhar como atendente no necrotério de Palm. Ele trabalhou nessa função por 3 meses antes de retornar a Chicago. Como atendente do necrotério, Gacy dormia em uma cama atrás da sala de embalsamamento. Nesta função, ele observava os agentes funerários embalsamando cadáveres e depois confessou que, em uma noite, quando sozinho, entrou num caixão de um falecido adolescente masculino, acariciando e abraçando o cadáver. Gacy mais tarde afirmaria ter se envolvido em atos de necrofilia em aproximadamente 2 vezes enquanto trabalhava no necrotério de Palm. Ele se justificaria dizendo que os cadáveres que ele profanou eram apenas coisas mortas, que não diriam nada a ninguém. Gacy teve 2 filhos com sua esposa entre 1966 e 1967 e descreveu que esse período estava sendo o mais perfeito da sua vida. Entretanto, havia um lado sombrio da vida de Gacy que envolvia troca de casais, prostituição, pornografia e drogas. Gacy estava profundamente envolvido em muitas dessas atividades e frequentemente traía sua esposa com prostitutas locais. Em agosto de 1967, Gacy cometeu sua primeira agressão sexual. A vítima era um menino de 15 anos chamado de Donald Voorhees, filho de um colega. Gacy atraiu Voorhees à sua casa sob o pretexto de mostrar filmes pornográficos. Gacy o embebedou e convenceu o jovem a fazer sexo oral nele. Nos meses seguintes, vários outros jovens foram abusados sexualmente de um modo parecido, incluindo um que Gacy encorajou a fazer sexo com sua própria esposa antes de chantageá-lo para que ele lhe fizesse sexo oral. Gacy enganou vários adolescentes, fazendo-os acreditar que ele era autorizado a realizar experimentos homossexuais no interesse de uma pesquisa científica para os quais cada adolescente era pago em até $50.
Gacy foi preso e subsequentemente acusado de sodomia oral em relação a Voorhees e da tentativa de violentar um adolescente de 16 anos chamado Edward Lynch. Gacy negou veementemente ter cometido tais crimes e demandou fazer os testes do polígrafo, o qual foi realizado. Os resultados indicaram que Gacy estava nervoso quando negou os malfeitos em relação a Voorhees e Lynch. Gacy foi ordenado a fazer uma avaliação psiquiátrica. 2 médicos examinaram Gacy durante um período de 17 dias antes de concluir que ele tinha transtorno de personalidade dissocial, a qual engloba psicopatia e sociopatia, e que era improvável que ele se beneficiasse de qualquer terapia ou tratamento médico. Os médicos concluíram também que ele era mentalmente competente para ir a julgamento. Foi concedido liberdade condicional a Gacy com 12 meses de supervisão em 18 de junho de 1970, depois dele cumprir 18 meses dos 10 anos de sua sentença. Gacy começou seu próprio negócio de construção. Inicialmente, a empresa realizava pequenos reparos, tais como pintar placas, sinais, concretar, redecorar, mas depois expandiu-se em projetos que incluíam o design de interiores, reforma, instalações, montagem e paisagismo. Seus vizinhos consideravam Gacy como uma pessoa sociável e prestativa. Ele era ativo em sua comunidade local e organizava as festas anuais de verão a partir de 1974. Gacy tomou conhecimento de um clube de palhaço, o Jolly Joker, cujos membros regularmente se apresentavam em eventos de arrecadação de fundos e paradas, além de entreter voluntariamente crianças em hospitais. No ano de 1975, Gacy juntou-se ao Jolly Joker e criou os seus próprios personagens, Pogo, o palhaço, e Patches, o palhaço. É sabido que Gacy tenha atuado como Pogo ou Patches em várias festas locais, eventos do Partido Democrata e de caridade, além de ter atuado em hospitais infantis. No dia 2 de janeiro de 1972, Gacy pegou o rapaz de 16 anos, Timothy Jack McCoy, do terminal de ônibus de Chicago. Gacy levou McCoy à sua casa sob pretexto de que ele poderia passar a noite e depois ser levado de volta ao terminal a tempo de pegar o seu ônibus. De acordo com o relato posterior de Gacy sobre o assassinato, ele acordou na manhã seguinte para se deparar com McCoy na porta de seu quarto com uma faca de cozinha. Gacy pulou da cama assustando McCoy, que acabou acidentalmente ferindo o antebraço de Gacy. Ele então torceu a faca do pulso de McCoy e começou a espancá-lo. McCoy então revidou com um chute no estômago e Gacy o agarrou e o esfaqueou repetidamente no tórax. Gacy disse então que foi até a cozinha e viu que McCoy havia posto a mesa para 2. Ele tinha entrado no quarto de Gacy para acordá-lo enquanto distraidamente carregava consigo a faca de cozinha na sua mão. Gacy posteriormente enterrou McCoy sob o assoalho e depois cobriu a cova do jovem rapaz com uma camada de concreto. Em um interrogatório depois de sua prisão, Gacy disse que, imediatamente depois de assassinar McCoy, ele sentiu um orgasmo entorpecedor ao matar o jovem rapaz, e ele acrescentou: "Foi quando eu percebi que matar era a definitiva excitação." Gacy disse posteriormente que a segunda vez que ele cometeu um assassinato foi por volta de janeiro de 1974. A vítima foi um adolescente não identificado de cabelos castanhos médios, com idade estimada entre 14 a 18 anos, o qual Gacy estrangulou antes de guardar seu cadáver em seu armário antes de enterrá-lo. Gacy disse que depois disso fluidos vazaram da boca e do nariz do rapaz, enquanto seu cadáver estava guardado no armário manchando seu carpete. Por conta disso, Gacy depois disse que ele colocava panos ou roupas íntimas das vítimas em suas bocas para evitar que isso acontecesse novamente. Esta vítima não identificada foi enterrada a cerca de 4,5 metros da churrasqueira do quintal de Gacy. Todos os assassinatos conhecidos feitos por Gacy foram cometidos em sua casa no bairro de Norwood Park. Suas vítimas eram trazidas à casa por força ou por subterfúgios enganosos. Todas, exceto a sua primeira vítima, que foi esfaqueada até a morte, foram mortas por asfixia ou estrangulamento com um torniquete improvisado. Gacy enterrou 26 de suas vítimas sob o assoalho de sua casa.
Outras 3 vítimas foram enterradas em outras partes de sua residência, enquanto os cadáveres das 4 últimas foram jogados no rio Des Plaines. Nas primeiras horas do dia 22 de dezembro de 1978, John Wayne Gacy confessou à polícia que, desde 1972, ele cometera de 25 a 30 assassinatos, dos quais ele falsamente alegou que eram adolescentes que fugiram de casa ou prostitutos, os quais ele usualmente raptaria do terminal de ônibus ou simplesmente das ruas. As vítimas eram frequentemente trazidas à força ou enganadas por Gacy, o qual comumente trazia consigo um distintivo policial e holofotes em seu automóvel, fazendo-as acreditar que ele era um policial. Outros eram atraídos à sua casa com promessa de um emprego em sua empresa de construção ou com uma oferta de sexo por dinheiro. Uma vez na casa de Gacy, as vítimas seriam algemadas ou de outra forma amarradas, depois estupradas e torturadas. Para abafar os gritos de suas presas, Gacy usualmente colocava pedaços de panos ou itens das roupas delas em suas bocas. Algumas vítimas foram parcialmente afogadas em sua banheira antes de serem reanimadas, permitindo que Gacy continuasse seu ataque de forma prolongada. Muitas delas foram estranguladas com um torniquete, no qual Gacy se referia como seu truque da corda. Eventualmente, a vítima convulsionava por 1 ou 2 horas após o truque da corda antes de falecer. Com apenas 2 exceções, todas as suas vítimas morreram entre as 3 e 6 horas da manhã. A maior parte das vítimas foram enterradas no espaço sob o assoalho, onde ele periodicamente jogava cal para apressar a decomposição dos cadáveres. Em janeiro de 1979, ele tinha planejado esconder ainda mais os corpos ao cobrir todo o espaço sob o assoalho com concreto. Gacy alegou que ele havia perdido o número de vítimas enterradas naquele espaço e que havia inicialmente considerado estocar os corpos no sótão, antes de optar por descartar seus cadáveres na ponte sob o rio Des Plaines, na rodovia I-55. Assim, as 5 vítimas finais, todas assassinadas em 1978, foram desovadas dessa maneira, dado que os espaços sob o assoalho estavam lotados. Entre o dia 22 e 29 de dezembro de 1978, 27 corpos foram recuperados da casa de Gacy, 26 dos quais foram sepultados no espaço sob o assoalho, com uma vítima a mais, John Butkovich, sendo encontrada abaixo do piso de concreto de sua garagem, precisamente onde Gacy marcou a cova do jovem com uma lata de tinta spray. Em 9 de março, o cadáver da 28ª vítima foi encontrado enterrado numa cova próxima da churrasqueira no quintal da casa de Gacy. Ela foi encontrada envolvida em vários sacos plásticos e tinha um anel de prata no dedo anelar da mão esquerda, indicando que possivelmente era casado. Uma semana depois, no dia 16 de março, os restos mortais de uma outra vítima foram encontrados abaixo das vigas de madeira da sala de jantar. Em abril de 1979, a casa desocupada de Gacy foi demolida. Em 6 de fevereiro de 1980, começou em Chicago o julgamento. Gacy foi acusado de 33 assassinatos. Gacy, culpado de 33 acusações de homicídio, às quais ele havia sido levado a julgamento. Ele também foi considerado culpado por abuso sexual e de ter tido comportamento indecente com uma criança. Gacy recebeu a sentença de morte em 1980. O assassino foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Ao ser sentenciado, Gacy foi transferido para o Centro Correcional de Menard em Chester, Illinois, no qual permaneceu encarcerado no corredor da morte por 14 anos. Ele foi executado via injeção letal em maio de 1994. E vocês sabiam já desse caso? Já conheciam o John Wayne Gacy? Sabia que o palhaço It foi inspirado nesse caso? Porque John Wayne Gacy era conhecido como o palhaço assassino? Tem um documentário na Netflix que tem mais informações sobre esse caso. É bem interessante. Nós assistimos e é bem... Pesado, né? Pesado, realmente. Quem tem sensibilidade a esse conteúdo... Já fica a dica aqui que se prepare, né? Que se quiser de fato conhecer mais detalhes da ação policial que levou à prisão dele, que foi bem intrigante, na verdade, a polícia, né, foi levada a ele por coincidência, digamos assim. Eles estavam à procura de um rapaz que estava desaparecido e que, por coincidência,
Gacy era o último cara que tinha conversado com ele. E uma série de acontecimentos aí foi ligando a ele, foi bem louca ali a parte que a polícia chegou até ele, de ser vigiado e tudo mais, até que um certo dia, por conta de ser no inverno, né, por conta de os cadáveres ser debaixo do assoalho ali da casa dele, no inverno, quando eles voltaram lá, ligaram o aquecedor, e o cheiro do aquecedor que trouxe o odor, né, que os policiais já identificaram que era de cadáver e tal, e foram procurar no assoalho. E aí foi encontrando um atrás do outro. Loucura isso. A série é bem interessante, assim, mostra que foi um erro dele, né, ter pego esse rapaz que tinha registro dele e tudo, informando que ele foi o último contato do rapaz, que ele trabalhava numa drogaria. E na verdade, assim, o erro, né, como a gente nota aí a semelhança em alguns casos, inclusive o do Jeff Dahmer, né, a gente tem até um vídeo aqui no canal, se você ainda não viu, a gente vai deixar a descrição aqui nesse vídeo e você dá uma olhada lá e dá uma comparada. Em parte, tem uma certa semelhança por falta da polícia investigar melhor o caso e ver os antecedentes de Gacy, que inclusive depois que eles foram verificar já era tarde demais, como no caso do Dahmer também. E como sempre, uma coisa levou a outra, né? No geral, se for comparar um com o outro ali, o Gacy ele ganha na questão de ser mais sanguinário, de ser torturador, sentir prazer ali em ver a vítima sofrer. Enfim, vocês tirem nível de crueldade, na isso, verdade. tirem as suas próprias conclusões, resumindo, e deixem nos comentários aí pra gente saber o que vocês acharam desse caso e do Jeff Dahmer, enfim. A gente vai esperar aí os comentários de vocês e vamos responder, viu? No caso dele, é perceptível que ele realmente tinha algum transtorno, né? Como nós falamos, que ele tinha essa diferença com o pai, essa situação de perdão que acabou não acontecendo. No filme é meio contraditório com as informações que a gente passou, mas é nessa linha, né? De Sofrer bullying, né? De ser. Ter um realmente. pai que é muito severo ali com ele, enfim, bem complicado mesmo. Realmente. E ainda tem a situação dele já, do primeiro caso dele, dos primeiros casos, na verdade, dele ter sido avaliado por psiquiatras e ter definido um transtorno e não terem acompanhado ele pelas passagens criminais e por essa definição, né, do transtorno. Sim, ele teve pelo menos uns 2 ou 3 transtornos, né? De personalidade, dupla personalidade, enfim, aí a gente explicou aí no vídeo, como vocês viram. E é isso, galera, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que isso é muito importante pra gente, ajuda a divulgar mais o nosso perfil. O YouTube recomenda mais os nossos vídeos e isso ajuda demais o nosso canal. Então, senta o dedo no like, compartilha aí que a gente agradece muito. Aproveite, ative as notificações e nos siga nas nossas redes sociais. Valeu.